Amém, queridos? Tema desta noite: de pais para filhos e de filhos para pais. Pastor, por que esse negócio de você falar sobre pai no dia do pai e no dia das mães você não falou? É porque os pais têm ficado meio de lado. Então, como os pastores aqui é homem, vai falar do dia dos pais. Mas é verdade, eu falei, eu quero pregar sobre pais, porque às vezes a gente desvaloriza um pouquinho a figura paterna. A gente valoriza tanto a mãe, e é claro, não deve desvalorizar mesmo, mas a gente tem que valorizar o nosso pai. E é por isso que eu quero falar um pouquinho nessa data a respeito de pais. De pais para filhos e de filhos para pais. Eu quero começar lendo esse texto da palavra de Deus que está no Salmo 102, versículo 18. Escreva-se isto para as futuras gerações. E olha aqui a profecia para a igreja. E um povo que ainda será criado louvará o Senhor. Isso aqui é profecia para a igreja. Isso aqui é profecia, um povo que ainda não existia e que vai vir a existir, iria vir a existir. Está aqui. Mas o que está dizendo aqui, o que eu quero enfatizar é: escreva-se isso para as futuras gerações. Gravem isto. E ainda Salmo 145, versículo 4. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. E eles anunciarão os teus atos poderosos. Irmãos, Deus, geralmente Ele é um Deus processual. Deus é um Deus processual, Ele não é imediatista. Deus é um Deus de processos, que Ele vai trabalhando pouco a pouco. Ele não é imediatista. Ele é sempre muito organizado. Ele não é caótico. Deus não é caótico. Se for caos, viu, Ana? Se for caos, não é de Deus. Se o negócio está bagunçado, não é de Deus. Deus é um Deus organizado, porque Ele é bom, Ele é perfeito, sabe? E a vontade dEle é agradável. Ele atua no caos, mas Ele não promove ou sustenta o caos. Ele é Deus de criação e Deus de ordenação. É Ele que cria, é Ele que ordena. Não tem nada de bagunça naquilo que Deus está no meio, tá? Deus, Ele atua na terra, agindo de forma geracional. Agora há pouco eu estava falando com a Fabiana, minha filha, eu sentado aqui, e eu dei um toque, eu fiz assim 3, né? Porque era eu e Raquel, aí veio Fabiana, Roberto, do Roberto veio a Suzana, que gerou Daniel e Amanda, da Fabiana trouxe o Eric para a família, que gerou a Sarinha. Minha família, a minha família, mas agora família do meu filho, família da minha filha. Essa que é a realidade. Então Deus atua na terra agindo de forma geracional. E por isso também a Bíblia é um livro geracional. Você já se perguntou por que existem tantas genealogias na Bíblia? Cara, você começa a ler determinados livros e você fala: meu Deus, cheguei aqui, é castigo ter que ler genealogia, que coisa chata, né? Mas essas genealogias, elas não estão ali na Bíblia para nos cansar. Ela não está lá para nos cansar. Todas as listagens de gerações que a gente lê na Bíblia, fulano gerou ciclano, ciclano gerou beltrano e assim por diante, todas estas listagens de geração revelam o agir divino e geracional. Está mostrando o agir de Deus divino, geracional, sobre gerações. Deus não faz tudo de uma vez. Não que Ele não possa fazer tudo de uma vez. Ele é Deus, Ele pode, mas Ele escolheu não fazer assim, sabe? E Ele tem um plano de ligação entre as vidas, e por isso Ele é um Deus geracional. Ele tem um plano de ligação entre vidas,
Por isso, Ele é um Deus que Ele não tem pressa para fazer o que Ele tem feito, sabe? Então, o plano de Deus tem ligação entre as vidas, entre estas gerações. Salmo 145, versículo 4, fala: uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Imagine só, eu vou falar para o Roberto, que é uma outra geração, a respeito dos feitos de Deus, a respeito da grandiosidade de Deus, a respeito da fidelidade de Deus, a respeito do cumprimento que Deus faz às suas promessas. E o Roberto e a Suzana vão fazer o mesmo com o Daniel e com a Amanda. É assim que Deus age. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Eu vou falar: olha, Deus faz isso, Deus faz aquilo. E o Roberto vai contar a mesma coisa. E o Daniel vai falar a mesma coisa. E o filho e assim por diante. Uma geração contará a outra geração a grandiosidade dos teus feitos. As genealogias, irmãos, mostram a imutabilidade divina. Ou seja, Deus não muda. Deus, Ele é imutável. Eu estou falando para o Roberto, meu filho, que Deus age desse jeito. E o Roberto vai poder falar da mesma forma para o filho dele. E o resultado, aquilo que a gente vê no dia a dia, vai provar a imutabilidade de Deus. Que Deus é um Deus que age, que Ele cumpre aquilo que fala. Então as genealogias mostram a imutabilidade divina, o amor que Ele tem pela humanidade, e também as suas promessas que são cumpridas. Porque você olha, quando você vai contando do poder de Deus, aquilo que Deus faz, você vai vendo: olha, Deus respondeu, Deus disse que iria fazer e fez. É isso vem trazer fé, vem gerar fé no nosso coração. Olha só que coisa interessante que tem lá em Joel capítulo 3, versículo de número 20. Judá será habitada para sempre, e Jerusalém por todas as gerações. Eu disse que você pode falar que a palavra de Deus, ela se cumpre. Você vai mostrar isso para as gerações futuras. Deus, Ele escreveu aqui, Joel, ele trouxe essa profecia dizendo: Judá será habitada para sempre, e Jerusalém por todas as gerações. Judá será habitada para sempre. Veja só como Deus cumpre as suas promessas. Das 12 tribos de Israel, qual permaneceu? Judá. Judá. Deus disse que Judá será habitada para sempre, e Jerusalém por todas as gerações. Deus disse quando havia as 12 tribos. E Deus zela pela sua palavra. É isso que eu estou dizendo. Quando você vai contar as palavras, Deus cumpre pela sua palavra. A palavra de Deus é verdadeira. Então, das 12 tribos de Israel permaneceu Judá. Por isso é o povo judeu. O povo judeu vem de Judá. Por isso, sabe, como igual a profecia registrada no Joel capítulo 3, versículo 20, que acabamos de ler. O primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, começa com as gerações de Jesus. Está aqui assim: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Você percebe que começa o texto aqui de Mateus falando de genealogia, porque Deus é um Deus geracional. Esse texto que acabamos de ler de Mateus fala sobre filiação, está falando sobre filiação, sobre paternidade. Paternidade, irmãos, é algo muito importante. Quando você resolve pendências da paternidade, quando você tem o teu coração curado de paternidades mal resolvidas e problemas geracionais com pais e assim por diante, quando você resolve essas pendências, você resolve muitos problemas da sua vida.
Muita gente carrega traumas, carrega problemas nas suas vidas e que vai trazendo isso para os seus relacionamentos do dia a dia, trazendo para a sua futura família, traz problemas que receberam da geração passada, da paternidade não resolvida, e isso em todos os aspectos, porque não tem uma paternidade bem resolvida com o seu pai biológico, acaba também não tendo condições de ter um relacionamento correto com o pai espiritual, porque transfere o problema que você tem para o seu pai. Quando se fala em pai, automaticamente você joga para o pai a mesma coisa que sofreu com o pai terreno. Então a paternidade, quando ela está resolvida, que você resolve as pendências, você resolve muitos problemas da sua vida, você amplia os seus horizontes, você impulsiona a tua vida e libera a sua alma e a sua vida. E quando eu falo paternidade, eu não digo paternidade somente biológica, mas espiritual também. Espiritual também. E quando eu falo espiritual, eu não estou dizendo somente paternidade espiritual no que diz respeito a você e Deus, mas também nós fomos gerados por alguém. Eu não quero dizer agora que eu sou pai do Fábio, apesar de termos o hábito de chamar pai e filho, o Bá da mesma forma, mas eu não estou dizendo que porque nós nos chamamos, nos tratando dessa maneira, não significa que há uma coisa de filho como se fosse biológico, mas há respeito, há de fato um reconhecimento daqueles que Deus coloca sobre sua vida para cuidar de você, e necessariamente não precisaria ser eu chamando o Fábio de filhão, ele me chamando de pai, podia ser de pastor, meu amigo e coisa semelhante, mas tem que haver tanto um relacionamento, um respeito para o pai biológico. Quando está resolvido essa paternidade biológica, ela precisa ser resolvida também com Deus e também com aqueles que Deus coloca sobre tua vida. A gente vai desenvolvendo isso. Veja só que coisa interessante, que os mandamentos do Senhor não são só para um indivíduo, mas para a sua descendência, para as novas gerações. Sabe, o que Deus fala não é só para mim, não é para ficar para mim, mas os mandamentos do Senhor são para as gerações que vão surgindo. Deuteronômio capítulo 6, versículo 1 e 2 diz assim: esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para o qual estão indo para dela tomar posse. O que é? Desse modo vocês, seus filhos e seus netos temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Percebe que o que Deus está dizendo? Deus está falando para você, para os seus filhos e para os seus netos. O que eu te ordeno aqui é mandamento perpétuo para as gerações. E nós temos que fazer o quê? Aquilo que Deus está falando para mim, eu preciso transmitir, eu preciso falar, eu preciso anunciar. Deus está trabalhando numa perspectiva geracional. É isto. Ele está olhando e Ele falou: eu alcancei este, e eu sei que esse aqui vai alcançar aquele, e Ele vai estar agindo. Mas é necessário que nós, como receptores, como pessoas que recebemos, sejamos propagadores. Não podemos receber apenas e parar, nós precisamos propagar também. A fé em Cristo não é só para você, pai. A fé em Cristo não é só para você, é para seus filhos também. Pais que se afastam da igreja, pais que deixam de frequentar a igreja, estão negando aos seus filhos a oportunidade de crescerem conhecendo ao Senhor. Isso é muito sério. Tem pessoas que falam: eu estou com preguiça de vir à igreja, hoje eu não vou à igreja não,
E o exemplo que vai passando para os seus filhos é que não é importante. Pais que se afastam da palavra de Deus estão condenando os seus filhos, na maioria das vezes, a viver uma vida longe de Deus. Pais que não vivem a palavra de Deus dentro de casa estão sendo exemplos negativos para os seus filhos. É o que eu falei. Aqui dentro da igreja nós temos uma roupagem, nós temos uma postura, nós temos uma conduta, porque eu não quero que as pessoas saibam como é o Gilberto. Eu não quero que vocês me vejam como eu sou na realidade. Mas com 46 anos de casado que eu tenho com essa mulher aqui, 46, ela me conhece. Já está desarmado. Está desarmado. Eu não tenho reserva para ele e ela me conhece. Ela sabe qual é o meu comportamento dentro de casa. Como é que é o meu relacionamento com Deus. Eu lembro que a minha filha conheceu uma moça que foi passar férias na Bahia, na casa de uma outra colega. E aí o pai era pastor. E ela estava sentada no meio do povo, e o pai pregando, e a filha virou para a colega que tinha ido passar férias na casa do pai, na casa dela, e disse: tudo que meu pai está falando, ele não vive. Tudo que meu pai está falando é mentira. Gente, vocês estão entendendo a gravidade disto? O que esse pai está passando para os filhos? Porque dentro da igreja é aquela espiritualidade que todos falam: eu quero isto para a minha vida. Mas o que estão vivendo dentro de casa, esse é o grande problema. Por que os filhos de muitos crentes se desviam na adolescência? Por que filhos de crente param de vir à igreja quando conseguem caminhar com as suas próprias pernas? Sabe por quê? Porque nunca tiveram um exemplo dentro de casa. Havia só o que? O empurrar para a igreja. Vai para a igreja, moleque. Vai para a igreja, menina. E aí ficava uma hora na escola dominical, lá na classinha, e achava que isso está bom. E o testemunho que estava dentro de casa afugentava os filhos. Quando chegou o momento em que ele pode caminhar sozinho, ele não quer saber de vir à igreja. Esse é o problema. Pais que não vivem a palavra de Deus dentro de casa estão sendo exemplos negativos aos seus filhos e aos seus netos. Por isso, irmãos, para que a sua paternidade seja estendida aos seus filhos e aos seus netos, honre a paternidade em tua vida. Honre a paternidade, honre os seus pais em tua vida. Observe só 2 casos que eu quero citar aqui, um de desonra e outro de honra. Olha, 2 exemplos bíblicos. O primeiro de desonra, que foi Esaú. Olha o texto de Hebreus, capítulo 12, versículos 16 e 17, que diz assim: não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando ele quis herdar a bênção, quando ele quis herdar o direito da primogenitura, foi rejeitado. E não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. O que aconteceu aqui? Esaú, ele desdenhou o direito de primogenitura. Ele falou: para que me serve isto? Que nada, eu quero é comer. Ele trocou o que era eterno, o que era importante, por algo passageiro. Foi isso que ele fez. E ele perdeu o direito da primogenitura. Ele desonrou esse direito que ele tinha. Ele não quis saber, ele desonrou o pai. Pai, não me faço questão disso não. Mas olha só um outro caso, um caso de honra. No caso aqui
Nabote, que está registrado em 1 Reis, capítulo 21, de 1 a 3. Olha só a diferença de conduta. Algum tempo depois, houve um incidente envolvendo uma vinha que pertencia a Nabote, de Jezreel. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe então tinha dito a Nabote: dê-me a sua vinha para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca eu lhe darei uma vinha melhor, ou se preferir, eu lhe pagarei, seja qual for o seu valor. Nabote, contudo, respondeu: o Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. De maneira alguma eu vou fazer isso. E você sabe o que aconteceu? Se você for ler ali, quando Nabote recusou dar ou vender a vinha para Acabe, Acabe foi para casa, deitou na sua cama lá e ficou lá choramingando. A sua esposa Jezabel chegou e falou: o que aconteceu? Por que você está assim choramingando? O que houve? Não, é porque eu queria. É porque eu queria a vinha de Nabote e ele não quis me vender. Eu quis dar uma outra melhor, eu quis fazer com que ele ficasse e ele não quis. E ela disse assim: tu não é rei em Israel? Você não é rei aqui? Pode deixar que eu vou resolver esse caso. Chamou um pessoalzinho. Dentre esse povo que chamou 3 malandros e falou: vocês vão testemunhar contra Nabote, vão dizer que ele blasfemou contra Deus. Tudo mentira. E aí fizeram isso. E aí quando aquelas pessoas testemunharam contra Nabote, Nabote então foi o quê? Apedrejado até a morte. Terminou esse caso, chegou a notícia para Jezabel: olha, Nabote morreu. Aliás, Nabote morreu, foi apedrejado e morreu. Ah, é? Foi lá para Acabe, levanta aí, porque agora a vinha é tua. Se alegra. Você percebe aqui a diferença? Um vendeu a primogenitura, desonrou a sua paternidade por causa de um prato de lentilha. O outro: eu honro a minha descendência, eu morro pela herança que veio do meu pai. Percebe a diferença? Nós precisamos honrar a nossa paternidade. Nós precisamos honrar aquilo que vem dos nossos pais espirituais, do nosso pai biológico. Nós precisamos fazer isso, sabe? É isso que nós temos que fazer. Agora a pergunta que fica é: que tipo de filho é você? Que tipo de filho você é? Tanto no que diz respeito biológico quanto espiritual, paternidade tem a ver com uma decisão de filiação. Espera aí, eu honro meu pai, eu honro meu pai, eu honro meu pastor, eu honro os líderes que Deus colocou sobre a minha vida, porque não tem jeito, é assim que funciona. Não é como eu quero, é como Deus determinou que fosse. Tem pessoas que fazem questão de continuar órfão no que diz respeito à paternidade, sabe? Preferem continuar órfão por conta do orgulho. Eu não vou me submeter. O meu pai, e quantos fazem isso para o pai biológico? Meu pai é um cabeça dura. Meu pai só fez besteira. Meu pai fez isso e aquilo outro, tudo mais. Eu não quero nem saber. Eu não vou honrar meu pai, mesmo que Deus esteja dizendo que eu preciso honrá-lo. Eu não vou honrar. Quanto mais um camarada que está aí, que se diz pastor meu, porque muitos se tratam assim. Paternidade tem a ver com decisão. Está escrito o seguinte na palavra de Deus, em João 1,12: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. É decisão. Honrar
servir, entrar em filiação é decisão. Não é claro que biologicamente não tem jeito, não é decisão. Mas honrar de onde eu vim é decisão. E é isso que nós precisamos aprender. Que Deus nos colocou numa família, tanto ela local como esta, como espiritual, que somos filhos de Deus, como biológica. Deus nos colocou e nós temos que decidir como nós vamos conviver com esta família que Deus nos deu. Na Bíblia a palavra honra aparece 146 vezes, na chave bíblica, viu gente? Não fiquei contando não, viu? 146 vezes. Em 136 vezes Jesus fala que Jesus honrou seu pai. Das 146, 136 é Jesus honrando a seu pai. Escuta uma coisa, pais, seus filhos não vão honrar o que você desonra. Seus filhos não vão honrar o que você desonra. Não vai valorizar o que você desvaloriza. Se você sai daqui falando mal da igreja, se você sai daqui falando mal dos pastores, como é que teu filho vai gostar da igreja? Seus filhos não vão honrar o que você desonra. Eles não vão valorizar o que você não valoriza. Se você não honra seu pai, o seu filho no futuro não vai honrar você também, porque está vendo como você trata teu pai. Se você não honrar teu pai, o teu filho no futuro tem o mesmo caminho para trilhar, porque ele sabe, ele viu como funciona. E se você não honra Deus, seu filho também não vai honrar. Se você não investe tempo em Deus, teu filho também não vai investir. Não adianta, você pode falar o que você quiser. Essa aqui é a realidade. Segunda coisa, para que a sua paternidade seja estendida aos seus filhos e netos, valorize a paternidade. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15 diz assim: embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Irmãos, Paulo está dizendo, vocês podem ter 1.000 tutores, vocês podem ter um monte de coisa, mas pai é um só. É um só. Nada substitui a paternidade na tua vida. Filho, você precisa valorizar teu pai. Precisamos valorizar os nossos pais. Eu vejo muitos pais muitos filhos, ou melhor, que depois que os pais morrem, chega nessa data assim: ah, pai, como eu queria que o senhor estivesse aqui, porque eu te dava um abraço, pai. Ah, eu perdi tempo. Cara, e por que não deu agora? Quanto tempo faz que você não diz para o teu filho, para o teu pai, que você o ama? Ou que você demonstra em ação? É isso, irmãos. Precisamos honrar a paternidade, valorizar a paternidade. Você pode ter mentores, você pode ter líderes, você pode ter amigos, você pode ter chefe, mas o seu pai é especial. O teu pai é especial. Valorize o seu pai, seja ele espiritual, seja ele biológico. Valorize o teu pai. Deus tem planos para as nossas vidas, e o fluir desses planos para as nossas vidas passa em você valorizar a tua paternidade. É isso. Não impeça o fluir de Deus na tua vida, porque toda vez que você não valoriza aquilo que Deus mandou que você valorizasse, você está impedindo o agir de Deus na tua vida. A palavra de Deus fala: honra seu pai e sua mãe, para que prolongue seus dias na terra. Esse é o primeiro mandamento com promessa. E é interessante, nós valorizamos tantas coisas. Valorizamos tantas coisas, irmãos. Mas muitas vezes negligenciamos aqueles que foram colocados por Deus em nossas vidas.
tenho um carinho todo especial por essa caneca. Eu tenho ciúmes dela. Não quero que ninguém use. Quem mandou você pegar, quando tem irmãs morando em casa, sabe? Quem mandou você pegar minha sandália? Eu já falei que eu não quero que você use a minha maquiagem. Sabe? Valoriza tanto essas coisas, e às vezes desvaloriza o que é melhor, não valoriza os pais. Nós precisamos honrar, valorizar as nossas paternidades. Talvez você não tenha tido um pai biológico que fosse correto. Talvez ele tenha sido um pai ausente, um pai limitado, um pai que não era carinhoso. Tudo bem, isso acontece. Talvez o motivo por que ele era assim é porque o seu pai agia assim, porque o pai do seu pai agia desse jeito. A referência que ele tinha era esta, e por isso que ele é assim, criado numa geração diferente, e por isso que agia dessa maneira. Perdoe teu pai, perdoe seu pai. Precisamos fazer isso, perdoar o jeito dele, da forma errada, da forma seca, estúpida que às vezes tratou os filhos, que quando ia disciplinar não era disciplinar, era espancar. Perdoe seu pai, valorize o seu pai, porque isso é a vontade de Deus para a sua vida. E mais, sabe por que você deve valorizar seu pai? Porque nós somos nova criatura em Cristo. Eu e você somos nova criatura em Cristo. Quem vai pagar com a mesma moeda é pessoas que estão lá fora, é pessoas que não nasceram de novo, é pessoas que não têm Cristo no coração, que não entendem o que Jesus Cristo veio fazer. Mas nós que nascemos de novo, que temos Jesus Cristo na nossa vida, nós não podemos continuar propagando essa coisa, porque se eu agir dessa maneira, não perdoar meu pai, agir de qualquer jeito, eu estou passando um exemplo para o meu filho, para o meu neto. Nós precisamos mudar a nossa conduta, porque nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Se o exemplo do teu pai não foi bom, nós não precisamos agir do mesmo modo. Seja carinhoso com teu filho, valorize o seu pai. É isso que nós precisamos fazer. Pais que não são valorizados nunca serão honrados. Pais que não são valorizados nunca serão honrados. Filhos que não honram seus pais não honram seus líderes, e automaticamente não honram a Deus. Não dá para ser, porque Deus é que mandou honrar pais, honrar líderes, e só honrando os pais e honrando os líderes é que nós conseguimos honrar a Deus. Amém, irmãos? Estão entendendo? Ou está dando sono? 3. Para que a sua paternidade seja estendida aos seus filhos e netos, acredite na potencialização do legado paternal. Acredite na potencialização do legado paternal. Olha só o que João 14:12 nos diz: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, e fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Irmãos, acredite na potencialização do legado paternal. Você chegou até aqui, não faça com que teu filho comece daqui não. Chegou daqui, dá para ele aqui, para ele começar aqui. Potencialize o legado do seu filho. Não destrua as coisas boas que você recebeu do seu pai. Potencialize e amplie isso para a sua geração. Seja o filho que busca a unção dobrada.
Meu filho chegou até aqui, meu pai chegou até aqui, eu quero ir mais. Meu pai, e olha, eu cheguei até aqui, e eu vou ajudar o meu filho a ir muito mais. É isso que nós temos que ter em mente. Eu quero potencializar, eu quero ajudar, eu quero servir de degrau para que o meu filho avance. É isso que nós precisamos. Então acredite na potencialização do legado paternal. Seu filho, seja o filho que busca a unção dobrada. Olha só, 2 Reis capítulo 2, versículos de 9 a 10. Olha só uma coisa aqui, o que aconteceu com Eliseu. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Disse Elias: seu pedido é difícil, mas se você me vir quando for separado de você, terá o que pediu, do contrário não será concedido. Irmãos, Eliseu, ele caminhava com Elias, era o seu pai espiritual, e ele olhava tudo o que Elias estava fazendo, e ele chegou um momento, ele falou: eu quero isso também, eu quero isso que ele tem. E é isso que aconteceu. Ele falou: olha, Elias perguntou: o que você quer? Eu quero isso aí, eu quero porção dobrada do teu espírito, eu quero estar na liderança disso aqui, eu quero estar à frente, sabe, é isto. Ele não queria ficar aqui, ele queria ficar ali, é disto. Elias falou para ele: olha, é dura coisa você está pedindo, mas se te for visto, se você ver que eu fui tirado quando eu subi, te será feito como você quer. Ou seja, houve o interesse, houve o desejo. E toda vez que Elias falava: fica aqui porque eu vou ali, ele fala: vai que você vai lá e você sobe, eu vou junto, pagou o preço, estava junto. Potencialize o que Deus fez na vida do meu pai, eu quero mais para mim, e o que Deus está fazendo na minha vida, eu quero para o meu filho, eu quero para os meus filhos. É essa a coisa que eu e você temos que entender. Deus trabalha em gerações. Você não é filho, não é pai à toa. Deus te deu o privilégio de ser pai de 2 meninos. Não é simplesmente para você falar: desculpa a expressão que eu vou dizer, mas eu sei que não é assim: eu sou macho, fiz 2 filhos. Como tem muita gente que acha que é assim. Não é isto. Você fez 2 filhos e sobre as tuas costas, sobre tua responsabilidade, está o quê? Você criá-los, você conduzi-los pelos caminhos do Senhor, porque você conhece e você sabe que é isto. Você tem que passar isso para os seus filhos e mostrar o valor que isso tem para a tua vida. Isso eu estou falando você, mas cada pai que aqui está, cada filho que está aqui, que vai ser um filho, que vai ser um pai amanhã, você tem que entender que você tem que chegar num ponto e você vai potencializar aquilo que o teu filho vai viver. O que você viveu é só o começo. Deuteronômio 30, versículo 5, olha só: ele os trará para a terra dos teus antepassados, e vocês tomarão posse dela. Ele fará com que vocês sejam mais prósperos e mais numerosos do que os seus antepassados. Potencialize, profetize, mostre o caminho. É interessante, eu estava dizendo com a Raquel hoje de manhã, a história da igreja cristã, já houve muitos avivamentos, e é interessante, por que razão que nós não herdamos na totalidade os resultados desses avivamentos? É interessante que vem um avivamento, eles estão aqui, de repente dá um avivamento, eles estão aqui, a próxima geração que vem recebe aqui. Por quê? Por que não recebeu aqui? Por que não batalharam para que isso acontecesse? É isso. Olha a igreja brasileira hoje como está. Olha a igreja, o nível de conhecimento bíblico da igreja brasileira. Esse é o grande problema.
Nós não estamos dispostos a pagar o preço de chegar, filho, você tem que aprender a palavra de Deus. Nós não estamos dispostos a investir tempo para aprender a palavra de Deus, para conhecer a vontade de Deus. Nós temos tempo para todas as coisas, mas nós não temos tempo para passar para os nossos filhos aquilo que temos recebido. Nós não temos tempo para passar para a próxima geração aquilo que temos recebido do Senhor, e por isso as coisas vão se perdendo. Religiosidade, frieza, pecado interrompem o fluxo das bênçãos. A única forma de fazermos isto é viver o modelo da família, pais e filhos. Meus filhos vão avançar mais do que eu. Meus filhos vão crescer mais do que eu. Eu vou pagar o preço para que isso aconteça. Eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou estar na igreja, para que o meu filho entenda que não é só lá, mas a importância daqui. Eu vou valorizar os cultos, eu vou valorizar os líderes, eu vou valorizar o meu pai biológico. Isso é importante. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Isso só vai acontecer se você, pai, passar para seus filhos a grandiosidade de Deus, mas não só com palavras, mas com vida, vivendo a palavra de Deus. 4. Treine seus filhos para a vida. Pais, treine seus filhos. Eu falei muito de filhos honrando a paternidade. Agora, pais, treine seus filhos para a vida. Efésios 6,4 diz: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. 2 Timóteo 3,15, olha que texto lindo. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Desde criança. Apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo, falou: Timóteo, desde criança, você conhece as sagradas letras. É isto que foi passado pelos seus pais, pela sua mãe, pela sua avó. Nós temos obrigação, não pode ficar parado. Nós precisamos formar e preparar vencedores para a vida, vencedores que vão ter como referencial a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser bússola na nossa vida, tem que nos direcionar. A palavra de Deus tem que ser aquela que vai nortear as nossas decisões. Como é que eu vou decidir algo? O que a palavra de Deus diz? A única forma de prepararmos vencedores, a única forma disso acontecer é através de relacionamentos curados e saudáveis. Todo o trauma que eu vivi dos meus pais, tudo aquilo que eu passei de ruim, eu abro o meu coração para ser curado. Eu deixo a palavra de Deus adentrar na minha vida e me curar. Eu vou desarmar, eu vou tirar toda a capa, tudo aquilo que me impede de ser eu mesmo, sabe? E eu vou ser quem? Eu vou ser o Gilberto, sem nenhuma coisinha. Eu falei, esse sou eu. E Deus vai tratar na minha vida, vai tratar na tua vida. É assim que funciona. Porque como que eu posso querer curar se eu estou doente? Como é que eu posso guiar um cego se eu estou cego? Os dois vão cair no buraco. Então eu preciso estar curado para curar. Eu preciso me expor e dizer, este é o meu problema, me socorre aí. Mas aqui é o lugar. Então, a única forma disso acontecer, de gerar vencedores, é através de relacionamentos curados e saudáveis. Pais, deixa eu falar algo. Já falei, agora eu quero repetir. Que o seu teto seja o piso dos seus filhos. Você chegou até aqui. Você chegou até aqui. Teu filho não vai começar daqui.
Teu filho vai começar de onde tu parou. Teu filho vai começar aqui de cima. É daqui que teu filho vai começar. Eles vão crescer, avançar espiritualmente, muito mais que você. Você é responsável por isso. Se você quer, você tem que pagar o preço. Não é falar, eu quero, mas não paga o preço. Você fala, peraí, eu quero, eu cheguei até aqui, meu filho vai muito mais. Meu filho vai avançar mais. Meu filho vai conquistar mais. Meu filho vai chegar onde eu não cheguei. Eu vou dar para ele o que foi meu teto, vai ser o piso dele. Daqui que ele vai começar. E é isso que nós temos que lutar para conquistar. Que eles sejam flechas nas suas mãos. Flechas. Flechas nas suas mãos. Aponte a direção. Mostre o caminho. Entese o arco. E vai. Jogue-o para frente. Impulsione-o para conquistar, para aquilo que Deus tem para a vida dele. E eu termino agora essa mensagem. Corre aqui, pessoal do louvor, por favor, para que a sua paternidade seja estendida aos seus filhos e netos. Olha só, promova a verdade, presta atenção. Promova a verdade como o melhor futuro. Promova a verdade como o melhor futuro. João, 3 João, versículo 4, diz assim: não tenho alegria maior do que ouvir que os meus filhos estão andando na verdade. Não existe alegria maior de saber que o meu filho, que os meus filhos andam na verdade. Tudo que envolve mentira, irmãos, é incerto. Todo relacionamento que começa na mentira não vai dar certo. Tudo. A mentira, ela vai acabar. Ela não vai prolongar. Tudo que envolve a mentira é incerto, é sombrio, é traiçoeiro e instável. A verdade é a melhor carreira e a melhor profissão. Quer ensinar teu filho a ter uma ótima profissão? Eu sei, secularmente falando é isso mesmo, temos que ensinar a profissão, mas a melhor profissão é ele ter um caráter aprovado, um caráter que as pessoas vão dizer, ele falou, é verdade. Quem foi que disse isto? Foi fulano, eu creio. É isso. Porque a melhor carreira, a melhor profissão é a verdade. É a verdade. É você ser conhecido como alguém que fala a verdade. Que da tua boca não sai palavra que uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Você tem que ser conhecido como alguém que preza pela verdade. Se o teu testemunho e exemplo de vida exaltam o que é errado, você está preparando o seu filho para a desconstrução. Você está preparando o seu filho para ser alguém que as pessoas não vão dar crédito ao que ele fala. Eu ouvi uma vez, alguns anos atrás, não muito tempo, a outra igreja onde eu estava, e eu ouvi assim: o que essa pessoa fala, não se escreve. Já pensou? Você ser conhecido dessa maneira? O que essa pessoa fala, não se escreve, porque está sempre mudando. Se você escrever, você vai ter que apagar, porque ela vai mudar. Ela não honra aquilo que fala. Ela fala uma coisa agora e amanhã está falando outra. Como é que pode? A palavra de Deus fala que da boca do crente é sim, sim, não, não. O que passar disto é de procedência maligna. Nós temos que primar pela palavra. Pais, filhos, vivam a verdade, preguem a verdade, porque seus filhos e os filhos dos seus filhos merecem isso. Imagine só, teu filho olhar para você e falar: meu pai tem a fama de mentiroso. Pensou que chato? Conversando Fábio e Roberto,
Quem é teu pai? O Fábio pergunta para o Roberto. O Roberto fala: meu pai é o Gilberto. Sabe, o Gilberto assim. Gilberto é teu. Você é filho do... Você não puxou para o teu pai não, porque teu pai é um mentiroso de marca maior. Você já pensou? Está cheio de gente sendo rotulado dessa maneira. Que exemplo! Vivam a verdade, preguem a verdade. Seus filhos e os filhos dos seus filhos merecem isso. E eu termino essa mensagem dizendo o seguinte: ser pai é uma bênção. Ser pai é uma bênção. É uma tremenda responsabilidade. É uma tremenda responsabilidade. Mas eu duvido que um pai em sã consciência diria assim: cara, eu não quero ser pai. Eu não quero ser pai. Eu não quero ser pai. Hã? Não dá. Não dá. Ninguém em sã consciência diria: me arrependo de ser pai. Ser pai é uma bênção. Celebrar o Dia dos Pais com o coração leve, sabendo que você está indicando, está falando a coisa certa, é melhor ainda. Você celebrar o Dia dos Pais e ver aí, ó. Eu lembro que quando eu me converti, um pouquinho antes de eu me converter, eu conversando com a Raquel, eu na sacada da minha casa, olhando a rua, e eu falei para a Raquel, nós não ensinamos os nossos filhos princípios nenhum da palavra, não tem religião nenhuma, rodamos para um monte de lugar, mas eles não vão para lugar nenhum, nada, não sei o que vai dar. Mas um dia o Senhor alcançou meu coração, e automaticamente logo em seguida alcançou o coração do Roberto, depois da Fabiana. Eles já estavam, a Fabiana já era adolescente, o Roberto estava entrando na pré-adolescência. E eu fui para um seminário pouco tempo depois. E no seminário um dia, um dos professores, estávamos falando sobre filhos e alunos e tudo mais, e eu disse: olha, Deus foi muito gracioso comigo, porque eu não sei como eu seria se meus filhos não tivessem se convertido, porque depois de uma certa idade fica mais difícil. E eu fiquei preocupado, né? Será que eles vão? Mas Deus, Ele foi gracioso e alcançou meu filho, alcançou minha filha. E esse professor, ele pegou e falou assim: olha, eu estava conversando com a diretora da escola aonde o Roberto estudava. E lá naquela escola estudava um grupo de pessoas do seminário, filhos de aluno que estavam lá estudando. E a diretora da escola falou para o professor que estava em questão conversando comigo, conversando com a classe, né? E ele disse: olha, tem uma turma aqui que é complicada, mas tem um camarada, ele faz diferença aqui na escola. Sabe o que é isso? Trouxe satisfação. Sabe por quê? Porque tanto que eu orei a Deus e clamei a Deus pelos meus filhos a partir do momento em que eu me converti, que eles foram para o caminho. E não só para o caminho, mas ele levava a Deus a sério. Roberto, quantas vezes ele falava para Fabiana, nós precisamos ter conduta correta, porque se a nossa conduta não for certa, nós atrapalhamos o ministério do nosso Pai. Lembra disso? Quantas vezes falou isso aí? E sabe por quê? Porque foi conhecendo a palavra de Deus. E isso é fantástico. Ser pai é uma bênção. Celebrar o Dia do Pai com o coração leve é melhor ainda. Pai querido, você está aqui. Futuros pais, criem seus filhos no temor do Senhor. Ainda dá tempo. Filhos, honrem seus pais. Honrem seus pais. Não importa como eles tenham agido com você, porque Deus diz que nós temos que honrá-los.
Se Deus falou, não importa como ele foi, o importa é que você, como nova criatura, deve honrar seu pai. Então, se você tem seu pai vivo e você não ligou para ele, não pôde vê-lo, não falou alguma coisa, seja o que for, ei, ligue, fale com ele, manda um beijo, diz para ele o quanto ele é importante. Se você não consegue fazer isso ainda, peça para que Deus limpe teu coração e que você possa fazer isso. Se teu pai foi embora dessa terra e você tinha relacionamentos quebrados com teu pai, e Deus agora está falando para você: olha, você deveria ter acertado, não tem mais jeito, não importa. Se você no coração gostaria de ter feito isso agora, se teu pai fosse vivo, fale com Deus. Deus, para mim não dá mais jeito, mas o meu coração foi tocado e eu quero acertar toda coisa pendente que eu possa ter tido com o meu pai. Senhor, eu peço perdão ao Senhor pelos erros que eu cometi para com meu pai, pelas vezes em que eu não o honrei, mesmo ele sendo uma pessoa com problema. Faça isso, porque você precisa estar leve, você precisa realmente terminar esse dia de uma forma gostosa. E sabe, irmãos, o bom de tudo isso, de sermos pais, é saber que o que de bom você plantou no coração de seus filhos vai dar fruto no coração dos seus netos. Isso não tem preço, isso não tem preço. Por isso, feliz Dia dos Pais. Amém? Deus abençoe. Vamos adorar o Senhor com